A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Nossa leitura diária de hoje está escrito na segunda Epístola Petrina, capítulo 1, versículo 21, que diz: Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro escreve sobre a inspiração divina das Escrituras, enfatizando que a profecia não é resultado da vontade humana, mas sim da ação do Espírito Santo, que não é reconhecido por algumas seitas e heresias. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. A profecia não é resultado da iniciativa ou da criatividade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os profetas e escritores das Escrituras foram inspirados pelo Espírito Santo para transmitir a mensagem divina. A palavra de Deus, a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 homens inspirados por Deus. Nada do que está escrito na palavra de Deus foi por vontade humana. A inspiração divina é fundamental para a autoridade e a confiabilidade das Escrituras. O Espírito Santo desempenha um papel crucial na transmissão da mensagem divina. A profecia é resultado da ação divina, não da iniciativa humana, até os dias atuais. Reconheça a inspiração divina das Escrituras. Entenda o papel do Espírito Santo na transmissão da mensagem divina. Busque a orientação do Espírito Santo para entender e aplicar as Escrituras na sua vida. Não somente ouça aquilo que se é pregado nos templos por vozes de pregadores. Você também pode, se você acha que a mensagem não está sendo transmitida na direção do Espírito Santo, você simplesmente anota cada referência que ele vai falando ali na sua pregação. E quando você está conectado no alto, o próprio Espírito Santo vai lhe inspirar no entendimento, vai fazer você perceber se aquilo que está sendo profetizado pelo mensageiro vem de Deus ou não vem de Deus. Algumas seitas e heresias que não reconhecem o Espírito Santo como Deus Trino. Existem várias seitas e heresias ao longo da história que não reconhecem o Espírito Santo como parte da Trindade, ou que têm concepções erradas sobre a natureza de Deus. Aqui estão alguns exemplos. O arianismo, fundado por Ario no século IV. Essa seita negava a divindade de Jesus Cristo e, por extensão, a divindade do Espírito Santo. Macedonianismo, essa seita do século IX, negava a divindade do Espírito Santo, considerando-o apenas uma força ou poder de Deus. Pneumato-marcianismo, semelhante ao macedonianismo. Essa seita também negava a divindade do Espírito Santo. Unitarismo, essa seita que surgiu no século XVI, nega a Trindade e considera Deus como uma única pessoa, negando a divindade do Espírito Santo. Pentecostalismo unicista. Algumas denominações pentecostais unicistas negam a Trindade e consideram Jesus como a única pessoa de Deus, negando a divindade do Espírito Santo. Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons. Embora os mormons acreditem no Espírito Santo, eles o consideram uma pessoa separada de Deus Pai e Jesus Cristo, e não como parte de uma trindade. Testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová consideram o Espírito Santo como uma força ativa do poder de Deus e não como uma pessoa divina.
As testemunhas de Jeová, eles têm Jeová, o Jeová Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é outra pessoa, que é o Filho de Deus, e o Espírito Santo, ele é a força ativa de Deus. Eles não reconhecem que o Espírito Santo, que Jesus Cristo e que Deus é o Deus da Trindade. Em outras palavras, eles não creem de modo algum na Trindade. Consequências: a negação da divindade do Espírito Santo pode ter várias na teologia e nas práticas, como uma visão completa da natureza de Deus, uma falta de compreensão da obra do Espírito Santo na vida do crente, uma diminuição da importância da oração e da adoração no Espírito Santo, uma falta de reconhecimento da autoridade e do poder do Espírito Santo. A resposta cristã a essas seitas e heresia é afirmar a divindade do Espírito Santo como parte da Trindade, com base nas Escrituras. João 14:26, o Espírito Santo é chamado de o Consolador. João 15:26, o Espírito Santo é chamado de o Espírito da Verdade. João 16:7-11, o Espírito Santo é descrito como aquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 2 Coríntios 13:14, a bênção trinitária inclui o Espírito Santo. Afirmar a divindade do Espírito Santo é essencial para uma compreensão completa da natureza de Deus e da obra da salvação.